Olá, patriota! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo emocionante aqui do canal, onde a verdade sempre tem prioridade e a liberdade é um direito que não se negocia. Hoje, preparamos algo especial para você, então já aproveita para deixar o seu like e compartilhar este vídeo com todos que não se deixam enganar. Se inscreva no canal para fortalecer esta voz, que não abaixa a cabeça para ninguém e luta pela verdade e justiça. Vamos juntos nessa missão para manter a chama da liberdade sempre acesa. Agora, prepare-se, porque o conteúdo de hoje vai te surpreender e fazer você repensar muitas coisas. Olá, Charlie. Antes de começarmos, quero dizer que sou professor aqui na WSU. E... Obrigado por vir. Não faça barulho. O que você ensina? Justo, sou professor Sociologia. Na verdade, ensino sobre meio ambiente e mudanças climáticas. Não se preocupe, essa não é a minha pergunta. Não tenho desejo de falar sobre isso hoje. Antes de começar, porém, quero talvez surpreendê-lo um pouco e dizer que aprecio que você esteja aqui. Se nada mais, espere se nada mais. Como alguém que deseja tanto ver nossos alunos engajados na política e na vida intelectual. Isso é ótimo. Vocês deveriam se aplaudir por estarem aqui para falar sobre ideias. Eu quero focar minha pergunta, se eu puder fazer uma pergunta, em vez de fazer todo esse discurso, nos alunos que estão aqui. Então, eu ensino aqui há 6 anos. Conheci centenas de nossos alunos. Todo semestre eu pergunto a eles do que se importam, o que querem, o que os preocupa, e acho que você provavelmente sabe disso. O que mais os assusta é que no dia em que saírem daqui e entrarem no mercado de trabalho, eles não vão encontrar um emprego. Eles não vão encontrar um emprego, vão ter dificuldade em comprar uma casa, não vão conseguir ter condições de sustentar uma família. Você concorda com isso? Vocês todos concordam com isso? Em grande parte, quero dizer, se eles estão estudando sociologia, talvez não consigam encontrar um emprego. Mas quero dizer... Oh, Garrett, estou ótimo. Sim, você está provando que a faculdade não é realmente um bom uso do tempo. Se você está falando que não conseguem encontrar empregos, por que estão aprendendo com você? Desculpe, Charlie. Eu geralmente não ensino sociólogos. Eu ensino principalmente estudantes interessados em coisas como meio ambiente e mudanças climáticas. Eu ensino muito poucos sociólogos. Então é muito sobre ciência ambiental, engenharia, finanças, contabilidade. Muitas pessoas com os tipos de diplomas que você acha muito valiosos. De qualquer forma, eles continuam preocupados. O que eu adoraria ouvir de você, sinceramente, é o que você acredita que a administração Trump fez nesses primeiros 4 meses, que está melhorando o futuro econômico desses jovens. Veja, ele está no cargo há 80 dias, mas bastante coisa. Número 1, o preço do petróleo já está mais baixo, então é mais fácil para todos aqui poderem dirigir para casa. A gasolina vai ficar mais barata, o que também vai reduzir a inflação. Número 2, um projeto de lei tributária, com sorte, será aprovado, que não terá impostos sobre gorjetas nem sobre horas extras. O maior corte de impostos para a classe média da história. Então todos aqui que terão um emprego onde horas extras estão incorporadas, poderão ficar com mais do seu dinheiro. Número 3, estamos abrindo terras federais para construir mais casas. O que é uma coisa ótima porque a propriedade de casas é muito inacessível para muitas pessoas nesta audiência. E isso vai levar algum tempo. E uma das principais razões pelas quais o presidente Trump venceu é porque conseguimos mover o voto jovem de forma bastante significativa e substancial, porque o Partido Democrata, A, subestimou os eleitores mais jovens. Acho que podemos concordar com isso. Absolutamente. E B, eles não tinham uma agenda otimista e esperançosa para a propriedade de casas, para se casar e ter filhos neste país. Então, eu gostaria de ver a administração Trump ir ainda mais longe e fazer com que todos os jovens neste país possam ter acesso à possibilidade de possuir uma casa. Acho que eles deveriam proibir grandes fundos como o BlackRock de comprar casas de famílias privadas para que não tenhamos que competir com eles. E vou apenas mencionar outra coisa pela qual estou fazendo lobby em particular e publicamente, porque vou dizer aqui. Eu não acho que o Partido Comunista Chinês deveria poder comprar terras agrícolas na parte oeste dos Estados Unidos. Absolutamente. E, com isso, casas unifamiliares. Sim. Então, essas são apenas algumas das ideias aqui. Claro. Eu também posso? Posso responder? Concordo com o que você diz. Não tenho certeza de que abrir terras federais para a habitação vá resolver nossa crise habitacional. Não tenho certeza. Reduzir o custo da gasolina realmente vai lidar com os outros tipos de pressões inflacionárias que a administração Trump está colocando na economia. Porque você realmente não mencionou a coisa mais importante que ele fez, que foi impor tarifas massivas sobre as importações para os Estados Unidos, o que causou tarifas retaliatórias, que estão colocando pressões econômicas sobre as empresas americanas. Então não está apenas aumentando o preço, é funcionalmente um imposto sobre todos nós. Todos nós vamos pagar a mais por coisas que são importadas. Então, a inflação. Mas todo esse conflito
a importação, o aumento do custo de vida, a pressão sobre as empresas também significa que as chances de uma recessão estão aumentando de acordo com todas as estimativas. Não apenas de economistas acadêmicos, mas também de economistas do governo, assim como economistas que trabalham em finanças no setor privado. Como você reconcilia o aumento do custo de vida, as chances de recessão, com a ideia de que a administração Trump está melhorando o futuro econômico dos jovens? Sim, quero dizer, antes de mais nada, eu reconheço plenamente que o que herdamos de Joe Biden foi... Não, quero dizer, claro, você herda. Você quer que eu prove pra você quão ruim estava a economia que herdamos? Desculpe, só um instante. Acho que os problemas enfrentados pela economia americana são bipartidários. Eles foram causados por ambos os partidos ao longo de 40 anos. Espere, deixe-me provar que não é verdade. É problema do Biden. Não, Não é um problema do Obama. É um problema do Bush, do Biden e do Obama. não, espere. Permita-me terminar meu ponto. Vá em frente. E o público, seus alunos, vão te ensinar algo. Está bem? Eu adoraria isso. Quem teve uma economia mais forte, Joe Biden ou o primeiro mandato de Donald Trump? Então, você poderia dizer que é um problema bipartidário, mas quando Donald Trump era presidente, os trabalhadores braçais e os jovens viram suas rendas crescerem mais rápido do que o 1%. Quando Joe Biden era presidente, os ricos ficaram mais ricos do que em qualquer outro momento na história americana. Vimos o 1% explodir sua classe de ativos, e os jovens e trabalhadores tiveram mais dificuldades. No que diz respeito às tarifas, ainda estamos muito, digamos, no início deste experimento bastante arriscado que o povo americano votou. Isso pode aumentar os preços ou pode acabar sendo onde conseguimos acordos comerciais realmente bons e vendemos mais de nossos próprios produtos para esses países. E as tarifas são uma função de pressão para abrir mercados. Mas acho que é realmente promissor que um presidente esteja disposto a arriscar até mesmo sua própria popularidade política para fazer algo que todo outro político prometeu, que é proteger o trabalhador americano. Eu realmente acho que isso é coragem política, nos estados. E eu poderia abordar os outros pontos, se você quiser intervir. Você está certo. É arriscado. E acho que essa é uma excelente maneira de enquadrar a questão. Então, acho que minha pergunta de acompanhamento é: qual é a teoria por trás de como isso funcionará? E quanto tempo precisamos esperar até desistirmos do experimento? Bem, antes de mais nada, não sabemos se... Então, quando você é o jogador econômico incumbente, as tarifas podem te ajudar. O mundo inteiro adoraria ser uma economia de consumo. Nós somos uma economia de consumo, mas se você é apenas uma economia de consumo, isso vem com alguns problemas. Nós não produzimos vitamina C neste país. É toda feita na China. Não, é uma coisa real. Você literalmente não pode sobreviver sem vitamina C. Nossos antibióticos são feitos na China. Você pode rir o quanto quiser. Nossos materiais farmacêuticos, nosso alumínio, nosso ferro, nossos minerais de terras raras. Não podemos fazer um drone sem pelo menos metade dos componentes ou peças feitas na China continental. Isso é um problema de segurança nacional. E assim, usando a prudência, que é, claro, uma das mais altas de todas as virtudes, o presidente Trump é capaz de pesar os custos e os benefícios. Enquanto também faz a pergunta mais importante: vou conseguir fazer com que a América não seja um estado vassalo do Partido Comunista Chinês, enquanto também melhoro o bem-estar das pessoas que votaram em mim, e não apenas das pessoas que votaram em mim, mas de todo americano, de todo cidadão americano? Finalmente, se as tarifas não têm nada além de desvantagens, por que a China as usa? Existem algumas vantagens, potencialmente, nas tarifas para proteger algumas indústrias ou para incentivar a produção doméstica. E, finalmente, acho que quero reforçar e reiterar este ponto, que é que as pessoas nesta audiência foram e que votaram no presidente Trump. Estamos tentando enviar uma mensagem aos seus líderes de que vocês não nos ouviram. Os especialistas erraram tanto. Vocês nos roubaram o baile de formatura. Vocês nos roubaram a formatura, vocês do lockdown da Covid. E é hora de tentarmos algo novo. Eu estou simplesmente... Isso é ótimo. Eu não sei o que isso tem a ver com a pergunta que fiz, que era sobre o uso de tarifas. Eu não sei o que isso tem a ver com o baile de formatura. Espere um pouco. Não. Você está desviando a pergunta. Eu quero falar sobre as tarifas. Posso te dizer o que isso tem a ver com tarifas, na verdade? Porque vou completar o ponto porque você tem um PhD e eu não fui para a faculdade. Então, deixe-me talvez fazer sentido disso para você. Ok, mas eu estava dizendo... O quê? O que isso tem a ver com tarifas é que eles não confiam no que os especialistas têm dito. Porque os especialistas trancaram esta geração, desnecessariamente, mascararam-nos por 2 anos. Então, quando os especialistas dizem que tarifas não funcionam, desculpe-nos. Quando dizemos, na verdade, vocês invalidaram completamente. Todas as suas previsões dos últimos anos, você vê como elas se conectam? Bem, eu vejo como isso se conecta a como as pessoas pensam sobre tarifas.
Acho que isso é diferente do que as tarifas realmente fazem. Está perfeitamente bem ser direto. Agora você me deixa falar. Bem, espere um pouco. Não, me deixa falar. Continua. Dizendo não interromper. Não estou interrompendo. É isso que você acha que elas fazem. Vou adicionar algum contexto ao que você está dizendo. No entanto, ainda não fizemos um experimento de tarifas como a superpotência econômica incumbente. Quando tivermos robótica em massa, inteligência artificial, formos independentes em energia e nosso maior adversário for dependente de energia, então você não sabe o que vai acontecer. E o povo americano votou pelo experimento. Então deixe-me redirecioná-lo de volta à pergunta que eu fiz e que você não respondeu. Então é um experimento. É arriscado. Estas são suas palavras. Estas são as palavras que você usou. Sim. Quanto tempo temos que esperar? E quando saberemos que funcionaram? São 3 anos. São 4? São 4 anos a partir de agora. Os preços ainda estão altos. Bem, os preços não estão caindo. As contratações estão diminuindo. Não. A inflação não vai diminuir. Mas já está, no entanto. Você colocou um imposto, você aumentou o custo de algo que é tarifa. Então, Dr. Qualquat é o seu nome? Bugden. 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 Dr. Bugden. Como se evita uma tarifa? Você quer dizer, tipo, como não impomos tarifas? Como se você realmente está no nosso. Vamos educar o público. Se você é a Toyota, como evita uma tarifa no clima atual? Você construiria carros aqui. O que a Toyota, na verdade, investe $1 bilhão. Trilhões de dólares estão entrando nos Estados Unidos graças às tarifas. Trilhões de dólares. A Nvidia prometeu 500 bilhões de dólares. Isso não tem nada a ver com a tarifa. Espere um pouco. A Toyota acabou de anunciar 10 novas fábricas em Indiana e Ohio, por causa das tarifas. Ok, eu entendo. Não, isso é longo. Entendemos, levarão para construir fábricas. No próximo ano, São 5 anos. São 6. eles já anunciaram. Eles vão começar as obras em breve. No entanto, acho que a questão mais relevante que você está perguntando é que se algo não funcionar, o presidente Trump não seguirá isso cegamente. Porque ele não é um ideólogo nisso. Você pode rir. Concordo que ele não é um ideólogo. Na verdade, ele é um patriota. Ao contrário do presidente anterior, ele realmente se importa com o bem-estar do povo americano. E assim, se o que ele está fazendo com as tarifas começar a ter evidências esmagadoras de que não está funcionando para o povo americano, então ele irá mudar ou ajustar. Mas deixe-me contar a você o outro componente. Estamos prestes a aprovar um projeto de lei tributária massivo em DACI conjunto e com a estratégia de tarifas. Isso nos tornará o mercado mais desejável do planeta para se fazer negócios. O trabalhador americano está prestes a levar mais dinheiro para casa do que jamais levou nos últimos 50 anos. Novamente, sem imposto sobre gorjetas, sem imposto sobre a seguridade social, sem imposto sobre horas extras, vamos ter um imposto massivo para a classe média, com um crédito fiscal infantil expandido. Coisas que os democratas e Joe Biden se recusam a fazer, o presidente Trump vai entregar em números massivos. Então, eu gostaria de dizer, apesar do que os especialistas dizem, há uma recessão chegando, pode ser verdade. Mas, novamente, esta é a mesma classe de especialistas que perdeu completamente qualquer credibilidade com o povo americano nos últimos anos. O presidente Trump está no cargo há 80 dias. Lembra quando todos estavam reclamando do preço dos ovos? Bem, o preço dos ovos caiu. O preço do petróleo caiu dramaticamente, como $20 por barril. Dê um tempo ao presidente Trump. E levou só 10 dias para resolver a crise na fronteira. Não era necessário um projeto de lei de fronteira. Só precisávamos de um novo presidente para garantir a segurança da fronteira sul. Para o que vale, eu não almocei, então vou sair e deixar a próxima pessoa falar. Só quero dizer. Quero reiterar meu ponto. E apenas para você refletir, e para todos aqui refletirem, é um risco. E o presidente fez uma aposta enorme. Não. Com algo abstrato chamado economia. É o seu futuro. São os seus empregos. É a sua capacidade de ser contratado. É a capacidade de comprar uma casa e ter filhos. Não. Então você... Não. E tudo o que você precisa fazer, tudo o que qualquer um realmente deveria se preocupar em fazer, não é lutar sobre isso, mas apenas prestar atenção ao que realmente acontece. E refletir se o que Charlie disse é verdade, que este presidente é realmente um patriota e está realmente se adaptando e fazendo coisas para melhorar sua vida. Ok. Sim. E eles votaram nele por uma razão, porque viram seu primeiro mandato e como ele se saiu bem. E como Joe Biden destruiu o país intencionalmente. Obrigado, doutor, e desejo-lhe tudo de bom. O que você acabou de ver não foi apenas um debate. Foi um choque de mundos. De um lado, a Torre de Marfim da Academia Progressista, cheia de fórmulas, suposições e teorias desconectadas da vida real. Do outro, a voz da razão. A coragem de quem fala o óbvio que ninguém mais tem coragem de dizer, Charlie Kirk. Enquanto eles fabricam ideólogos,
Nós formamos cidadãos. Enquanto eles defendem mais Estado, mais controle, mais submissão, nós defendemos liberdade, família e verdade. Em poucos meses, Donald Trump já entregava resultados concretos: queda nos preços, estímulo ao trabalho, defesa do povo americano. E eles ainda estão tentando entender o básico da realidade. Chega de nos curvarmos à arrogância dos especialistas de gabinete. O tempo das desculpas acabou. A verdade tem lado, e aqui ela está do lado da liberdade, do lado da pátria, do lado do povo.